projeto S4Plast é um projeto mobilizador que agrega um conjunto de subprojetos vocacionados para a indústria transformadora de plásticos. É um projeto de vanguarda, provavelmente um dos mais inovadores que estamos a fazer nesta cadeia de valor que integra as indústrias de moldes e de plásticos, porque todos os produtos hoje estão envolvidos numa necessidade de, no final, terem que ser desmaterializados. As empresas portuguesas vão ter que olhar para dentro, tornarem-se mais ágeis, mais capazes de inovar, mais capazes de correr riscos, mais capazes de tentar chegar mais longe. E, portanto, isso vai exigir de quem está à frente, quem está na liderança, mudanças culturais e da forma de trabalhar para se tentar ser mais inovador e pôr a inovação no core daquilo que fazemos. O projeto S4Plast pretende dar resposta a 4 problemas concretos, nomeadamente, e neste caso da Iberolef, nós pretendemos a substituição das peças com aspecto metalizado, que normalmente são depositados quimicamente, pela incorporação no plástico de micro ou nanopartículas metálicas. Ou seja, praticamente queremos eliminar a cromagem, em vez de metalizar os plásticos, queremos praticamente obter um plástico já com aspecto metalizado. O grande chavão deste projeto é a economia circular, praticamente. Não é só a reciclabilidade, mas sim a reintrodução destes materiais recicláveis no circuito produtivo. Isto quer dizer que, antes de conseguir reintroduzi-los, temos que separá-los. E às vezes a dificuldade que nós temos nestas peças plásticas, que utilizam matérias-primas diferentes, é conseguir fazer a separação, uma vez que normalmente os plásticos têm a tendência de se ligar quimicamente, ou seja, formam uma liga. E não é possível, pura e simplesmente, arrancá-lo. Este consórcio integra-se num cluster. Um cluster é um grupo de empresas industriais com universidades e centros de investigação. As empresas deste cluster são dos setores de moldes e do setor dos plásticos. E em conjunto trabalham para resolver problemas de forma a que as empresas possam ser mais competitivas no mercado internacional. E para isso nós fazemos as agendas de inovação, que é identificar quais são as áreas prioritárias de investigação. E foi neste quadro que nós desenvolvemos este projeto mobilizador, que é um programa fantástico, que procura juntar muitas empresas com vários centros de investigação, procurando resolver problemas comuns que depois possam ter reflexos em vários setores de atividade. Os problemas são principalmente os problemas da competitividade internacional. As nossas empresas têm que se diferenciar das suas concorrentes internacionais. As nossas empresas trabalham principalmente com grandes multinacionais, com as Volkswagen, as Ford, as BMWs, e as nossas empresas são muito pequenas comparativamente com esses gigantes, e portanto têm que se diferenciar pela inovação. Os temas da inovação que estão aqui são vários. São a parte do ecodesign, vamos lhe chamar assim, são as questões da otimização da produção no conceito da fabricação com zero defeitos, para não haver resíduos, não haver desperdícios, e são as questões do ambiente, portanto da economia verde, da reciclabilidade, da integração de materiais, etc. E, portanto, esses problemas configuram, de uma forma geral, a questão da sustentabilidade, que tem que ser não só ambiental, como económica. Pronto, globalmente é este o desafio. O papel de um centro tecnológico é esse, é funcionar um pouco como dicionário entre aquilo que são as necessidades do dia-a-dia das empresas e aquilo que é o conhecimento científico.
E juntar estes dois mundos, na perspectiva de ajudar as empresas a serem mais competitivas, procurando antecipar tecnologias, desenvolver soluções mais produtivas, é esse o papel do Centro Tecnológico. Naturalmente temos que trabalhar sempre com as empresas dos mais diversos setores. No nosso caso trabalhamos muito com as empresas dos moldes, das ferramentas especiais, dos plásticos, também da aeronáutica e do vidro, mas muito nesta área dos moldes e dos plásticos. Eu acho que é importante que as empresas portuguesas comecem a trabalhar mais em rede. Eu acho que isto vê-se pouco em Portugal, vê-se mais noutros países, que é ter grandes projetos, sei lá, vamos entrar num mercado novo. Então podemos fazer uma parceria com as outras empresas que também vão entrar nesse mercado. E esta capacidade para, por um lado, concorrer, mas por outro lado, encontrar projetos comuns onde somos capazes de cooperar, é algo que temos que desenvolver na economia portuguesa. Uma outra dimensão é que eu acho que muitos destes desafios só se vencem em parcerias público-privadas e, portanto, é preciso que o Estado e as empresas criem formas de trabalhar em conjunto, de trabalhar em conjunto, se entenderem melhor, para chegarem mais longe. Há uma dimensão, que é esta dimensão das organizações serem fearless, de quererem testar, mais uma vez, os mares nunca antes navegados de Camões e viver isto como cultura. E isto funciona em projetos, mas também funciona porque todas as pessoas da empresa têm que estar a apoiar estes projetos. E, portanto, é de facto uma dimensão cultural, é uma dimensão de sabermos que para estarmos à frente daqui a uns anos temos que estar na vanguarda hoje, e para estarmos na vanguarda hoje é preciso correr riscos e é preciso que todos na organização vivemos esses riscos. Esta é a cultura de inovação que tem que se criar e esta cultura, obviamente, que é algum desafio para muitas organizações, em Portugal e no estrangeiro também.